Em 17 também, isso é importante lembrar, ele descobriu a arte moderna na exposição da pintora Anita Malfatti. E para ele isso foi um deslumbramento. O conhecimento da pintura expressionista da Anita Malfatti. Logo em seguida, no ano seguinte, ele conhece mais um artista moderno, que é Brecheret. Nessa altura, ele já é amigo de Oswald de Andrade, e ele compra de Brecheret uma estátua de uma cabeça de Cristo que causa um escândalo na família dele, e ele diz que foi em reação a esse escândalo, que ele escreveu o seu primeiro livro de poemas, agora considerado poemas modernistas, que é Pauliceia Desvairada. E Pauliceia Desvairada foi escrito em 1920 e tem como primeiro verso, chamado Inspiração, a frase São Paulo, comoção da minha vida. É o primeiro livro do primeiro poema, o primeiro verso do primeiro poema de Pauliceia Desvairada, e é o primeiro livro de poemas do modernismo, não só de Mário de Andrade. O livro, a Pauliceia Desvairada, é composto de duas partes. Tem uma parte que é um ensaio chamado Prefácio Interessantíssimo, e uma segunda parte de poemas, alguns chamados flashes, como, por exemplo, em um flash chamado Paisagem, que eu vou ler para vocês terem uma ideia. Ele diz: chove, sorri uma garoa cor de cinza, muito triste, como um tristemente longo. A casa Cosmos não tem impermeáveis em liquidação, mas neste largo do Arouche posso abrir meu guarda-chuva paradoxal, este lírico plátano de rendas mar. E por aí ele continua. Também em Pauliceia Desvairada tem poemas mais contundentes, como, por exemplo, um poema chamado Ódio ao Burguês, talvez vocês conheçam, e que ele fala: eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Por aí ele vai, quem quiser ler o poema todo, que vale a pena. Se chama Ode ao Burguês. Seguindo aí cronologicamente, em 1921, Mário de Andrade participa das preparações para a Semana de 22 e escreve um conjunto de ensaios que é publicado em jornal chamado Mestres do Passado, que é uma série de artigos contra o parnasianismo. E aí vem a semana. A gente não sabe direito de quem veio a ideia da semana. Alguns falam de Cavalcante, que na época morava em São Paulo. Outros falam da mulher do Paulo Prado, que era a dona Marinete Prado. Sei que a semana teve música, teve exposição de artes, conferências,
por 3 dias, e Mário de Andrade leu trechos mais tarde, incluídos num livro de ensaios chamado A Escrava que Não é Isaura. Em seguida, a 22, na segunda parte de 22, ele formou com Oswald de Andrade, Tarsila, Anita Malfatti e Menotti Telpiquia, um grupo que se reunia quase diariamente para discutir problemas de estética, de arte, e que eles deram o nome de o Grupo dos Cinco. Eu vou tentar mostrar um pouco como é que é a situação do Mário de Andrade no modernismo nos anos 20. O modernismo dos anos 20 ele tem 2 partes, duas fases, eu chamo 2 tempos. Num primeiro tempo modernista, a preocupação era atualizar a produção artística brasileira a um novo tempo, o tempo moderno. E eles pretendiam fazer isso, nesse primeiro tempo modernista, com o contato com as vanguardas europeias. Então, se nós absorvêssemos os procedimentos das vanguardas europeias, nós teríamos nós teríamos uma entrada no Concerto das Nações, pela incorporação das linguagens artísticas modernas. Existe uma espécie de universalismo ali, que se mantém, aliás, na história do modernismo. Para vocês verem o que estava em jogo aí, ele diz: sei que dizem de mim que imito Cocteau e Papini. Será já um mérito ligar estes 2 homens diferentíssimos como Grácio Lagoa de impetuoso mar. É verdade que movo, como eles, as mesmas águas da modernidade. Isso não é imitar, é seguir o espírito de uma época. As teses de estética nesse primeiro tempo modernista, que vai de 1917 a 1924, as principais teses que estão expressas no prefácio interessantíssimo e no A Escrava que Não é Isaura, afirma o seguinte: primeiro, a distinção entre beleza natural e o belo na arte. A arte não consegue reproduzir a natureza, nem é esse o seu fim. Depois, há a consideração de uma tensão entre um impulso vital que constitui a própria inspiração, muitas vezes caótica, e a necessária disciplina técnica que possibilita construir a obra a ser transmitida ao leitor. E ainda há a ideia, nessas teses de estética do Mário de Andrade desse período, de dizer que a forma do poema, a forma da arte, é condicionada pelo conteúdo. Há um antiformalismo na perspectiva do Mário de Andrade. Há também, nesse momento, uma espécie de história da arte que o Mário de Andrade faz. Ele fala de 3 momentos da história da arte. Ele fala de um primeiro momento em que existe uma ausência de caráter estético, de preocupação em afirmar um caráter estético. Depois ele fala da modernidade, quando a arte, a estética ganha autonomia. Depois ele fala de um terceiro momento, que é o momento dele, do modernismo, dele e do modernismo em geral, em que há uma superação do formalismo. Nesse período do primeiro tempo modernista, ele participa da publicação da primeira revista modernista, que se chama Claxon, que teve 9 números.
Mas há um segundo tempo modernista que começa em 24 e que tem uma data de nascimento que é o Manifesto da Poesia Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, em que há uma reformulação do problema da entrada na modernidade. O universalismo é lido de outro modo. Nós participaremos do concerto das nações cultas pela afirmação dos traços nacionais da nossa arte. É a perspectiva nacionalista que aparece no modernismo e no modernismo do Mário de Andrade. Ele diz, para vocês terem uma ideia mais clara, o Brasil, para ser civilizado artisticamente, entrar no concerto das nações que hoje em dia dirigem a civilização da Terra, tem de concorrer para esse concerto com a sua parte pessoal, com o que o singulariza e individualiza, parte essa única que poderá enriquecer e alargar a civilização. Aí se coloca um problema para uma perspectiva nacionalista. Como definir a entidade nacional? E Mário de Andrade ele adota uma perspectiva em que ele estabelece uma espécie de uma cadeia. Ele diz, é preciso ser moderno. Como ser moderno sendo nacional? E o que é o nacional para Mário de Andrade?